Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tcheline aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre o aniversário de Teresina, que já passou, mas faz parte do nosso assunto desse mês. A nossa cidade aí tão maravilhosa e tão querida. Na nossa quinta aula de História do segundo ano, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer nossas correções, como nós sempre fazemos, das páginas 121 até a 123, a 125 e lá do Plus, da 235 e 236. Vamos falar sobre o aniversário de Teresina. Isso vai estar lá no texto complementar, que vai estar anexada juntamente com a agenda de vocês, tá bom? Então, ou vocês façam a impressão, ou vocês escrevam, ou peguem o caderno, olhem o questionamento e respondam apenas, enfim. Vocês é que vão ver como é que vocês vão escrever essa questão dessa atividade complementar, que faz parte também do nosso assunto da nossa atividade avaliativa, aliás, da nossa avaliação. E a atividade para casa, como eu já falei, o texto complementar sobre Teresina, e lá vai ter uns questionamentos. Preencha a carteira de identidade a seguir com a sua impressão digital, sua foto ou o desenho do seu rosto e sua assinatura. Escreva também nos espaços indicados seu nome, sua filiação, ou seja, de quem você é filho, que é o nome dos pais, né? Sua naturalidade, ou seja, a cidade, o estado onde você nasceu e a data de seu nascimento. Isso aqui também, relembrando o que nós falamos na aula passada, nós falamos sobre os documentos pessoais e os registros pessoais. Eu disse a diferença de um para o outro. No caso aqui, olha, é um documento pessoal, ele é obrigatório. É um documento que você, não você pequeno, você já pode tirar desde a idade que você tem, você já pode tirar. Mas esse aqui é um documento que, com o passar do tempo, ele vai se tornar obrigatório. Aliás, ele já é obrigatório. Só não é obrigatório você ter agora de pequeno, mas você já pode tirar também, que aqui é a sua identidade. Eu acredito que muitos de vocês já possam até já ter feito. E aí ele pede para você botar a sua fotinha, ou você faz o desenho, se não quiser botar a foto, coloque o seu polegar, né, que é a impressão digital, e ali complete com as suas informações. A filiação, que é o nome dos seus pais, a cidade, o estado, a data de nascimento. Lá mesmo na fichinha, vai lhe direcionando, vai lhe dizendo onde é que é para você colocar cada um desses dados, certo? E aí, no caso, aí é pessoal, né? Vamos conhecer a função de alguns documentos. Preencha os quadrinhos com a letra do documento que corresponde à descrição dele. Olha só, nós temos uma certidão de nascimento, nós temos uma carteirinha de vacina, ali a identidade e ali a carteira de motorista. Todos eles servem para lhe identificar também. E aí ele vai perguntar aqui, você vai completar com as letrinhas, tá? Vamos ver aqui. Informa que tipo de veículo a pessoa pode dirigir. Qual deles vai informar? É A, B, C ou D? D, que no caso seria a carteira de motorista. Registra o nascimento de uma criança. Qual deles? A certidão de nascimento, letrinha A. Identifica a pessoa pelo nome, assinatura e impressão digital, que foi o que nós falamos anteriormente. É a carteira a identidade sua, né? Aqui contém tudo isso. Letra C. Informa quais vacinas uma pessoa tomou e ainda precisa tomar. Olha só a caderneta de vacinação. Todos esses documentos, eles são essenciais e são documentos pessoais. Os registros pessoais que nós falamos, gente, são os seus registros. É aquele que não é obrigatório, você registra se quiser. Mas esse não, os documentos pessoais, eles são obrigatórios. E a certidão de nascimento é o primeiro documento que você vai ter na sua vida. Ele e a carteirinha de vacinação. O livrinho, às vezes, vem até em forma de livrinho. Mas aqui, ó, é o primeiro documento. Isso aqui serve para dizer que você existe no mundo. Pinte os quadrinhos que correspondem a algum momento em que você tenha vivido com sua família. Aqui também é pessoal, você queria pintar. Questão aqui, passeio, refeição, conversa, brincadeira, viagem. É um momento que você viveu. Aqui é onde a gente vai entrar mais a questão dos registros pessoais, que nós também já falamos. Fotografias de família também entra nos registros pessoais, seus registros. Eles não são obrigatórios, você registra se quiser. Uma das maneiras de conhecer a história da família é por meio do quê? Das fotografias. Ao observar fotografias antigas, podemos recordar os eventos vividos no passado e nos conectar às memórias dos antepassados. Hoje em dia, a maioria das pessoas, como tem o celular à mão, enfim, só tira foto, né?
e já não mais revela essas fotos. Antigamente, a dificuldade era maior essa questão de máquina, então as pessoas tinham esse hábito de revelar as fotografias, por isso os álbuns aqui. Ah, tia, não pode mais fazer isso? Pode, deve ainda. É uma forma de guardar também a recordação, porque às vezes a gente deixa só no celular ou em algum local, com o passar do tempo esse aparelho pode dar defeito e você perder todas as fotos, então seria bom sim você revelar para ter esse momento de recordação. Desenhe ou colhe uma fotografia que represente a lembrança de um momento vivido com a sua família. Resposta pessoal. E aqui ele pede que você conte. Não temos como, né? Mas, enfim. Tudo resposta pessoal, tá bom? E aí, vamos falar do Museu da Pessoa. Que nós falamos na aula passada, vamos recordar, tá bom? O Museu da Pessoa é um museu virtual, que tem como objetivo o quê? Registrar histórias de qualquer pessoa que queira relatar a sua trajetória de vida. Essas histórias são o quê? Fontes históricas, porque ela vai contar o quê? As experiências vividas por pessoas em determinado tempo e espaço. O Museu da Pessoa, como o próprio nome já fala, né? Que é seu, foi fundado em 1991 e atualmente contém mais de 15 mil depoimentos e mais de 70 mil fotografias e documentos digitalizados, ou seja, no computador, certo? Leia a seguir um trecho do depoimento da vovó Neuza, registrado em 2008. Quando ele fala do digital, gente, não só computador, é qualquer um que dê para fazer esse acesso à internet. Você pesquisa lá e vê se a pessoa tem esse seu registro. Nem todo mundo tem, só se você quiser fazer esse registro da sua história mesmo, aí fica registrado, tá? E aí essa vovó aqui conta um pouquinho, ó. Quando eu morei no bairro Brás, nessa rua, Correia de Andrade, eu morei lá até 8 anos. E eu me lembro muito bem que eu ia comprar arroz, feijão para minha mãe, e que o feijão e o arroz vinham, eram uns papéis, desses de venda mesmo. Eles iam enrolando, mas tinha uma prática de enrolar aqueles saquinhos. Não tinha perigo de desmanchar os saquinhos e ficava certinho. Não tinha geladeira nessa época, a gente comprava essencialmente aquilo que ia usar no dia. Olha a dificuldade desse povo, né, gente? Hoje em dia a gente pensa assim, não posso viver sem, mas naquela época eles viviam, então eles compravam só o que ia consumir naquele momento, até porque não tinha onde conservar esse alimento. A gente lê essas histórias e fica pensando, meu Deus, como é que essas pessoas viviam? Viviam, porque não tinha, iam fazer o quê? Hoje em dia as pessoas dizem que não vivem sem porque já existe. Não é isso? Então, aqui é um relato dela, do que aconteceu quando ela era mais nova. E aí ele pergunta, o que é esse Museu da Pessoa? O livro, ele dá esse conceito. É um museu virtual, você pode acessar, coloca o nome da pessoa que você quer pesquisar, se tem nesse museu, certo? Que tem como objetivo o quê? Registrar histórias de qualquer pessoa que queira relatar sua trajetória de vida. Não só pessoas famosas, tá, gente? Qualquer pessoa pode fazer esse relato nesse museu, tá bom? Ele é virtual, como eu falei para vocês, é só acessar, coloca o nome da pessoa que você quer pesquisar, para saber se ela tem. Como eu disse, nem todos têm, né? E por que é importante registrar? Será que é importante? E preservar as memórias das pessoas da comunidade? É importante, gente? Eu botei resposta pessoal, mas a minha opinião, sim, é muito importante. Eu nunca fiz, não, tá, gente? Mas quem tem pessoas que gostam de fazer esse registro, é seu. Para quando for mais lá na frente, se você quiser acessar e pensar assim, deixa eu ver o que foi que eu escrevi há tantos tempos atrás, deixa eu mostrar para alguém como era a minha vida há tempos atrás. Então, esse é um registro bem legal, tá? E desenhe no espaço a seguir um lugar ou uma situação que conte um pouco da sua história. Você vai fazer um mini museu para você, só que escrito, não virtual. E aí a resposta também é pessoal, é o seu registro. Leia a reportagem e responda as questões de 4 a 8. Aqui vai falar, as bonecas quilombolas marcam presença no Dragão Fashion. Olha só as bonequinhas quilombolas. Seu Haroldo fala sorrindo, com a autoestima lá em cima, e orgulhoso do homem que se tornou.
casado há 20 anos com a dona Aldeniza, cresceu e viu crescer famílias quilombolas como a sua. Percebe que a comunidade nunca esteve tão bem. Aliás, sempre estava mal, com um projeto que apresentou às famílias a ideia de empreender vendendo bonecas de pano. Tudo mudou. Olha só, através de um projeto, as famílias começaram a ter como é que eu posso dizer? Algo delas, que elas poderiam vender, que no caso seria as bonecas. Agora, a família já pode contar com uma renda fixa e suficiente para fazer o casal e os 3 filhos acreditarem em um futuro melhor, porque eles não tinham essa renda, né? O trabalho de Aldeniza é complementado com o do marido. Então, cada um faz a sua parte, aí juntos dá certo o projeto, né? O trabalho de Aldeniza já falei, né? Enquanto ela costura, borda e faz toda a boneca, qual a parte dele? Ele divulga, ele vende e entrega os produtos. Além de participar de quê? Das feiras para compartilhar e adquirir conhecimento, sempre estudando, né? Sempre querendo aprender mais. A história dos quilombolas é contada por meio de bonecas produzidas pela própria comunidade, pelo próprio povo ali, né, que vivem. Mulheres e homens se identificam com a ideia e fazem da produção e da venda um sucesso. Os produtos trabalhados nessas comunidades variam de peças artesanais como fuxico, bordado, traçado de palha, de carnaúba e etc. A reportagem ela fala do povo quilombola descendente de quem? Indígenas, portugueses ou dos africanos? Dos africanos. Na comunidade em que seu Haroldo vive, homens e mulheres trabalham separados, exercendo funções iguais, mas exercendo funções iguais, em grupos, exercendo as mesmas funções, ou juntos, mas em funções diferentes. Lá deixa bem claro, trabalham juntos, cada um na sua função, um complementando o trabalho do outro. De que forma o trabalho de produção e venda das bonecas mudou a vida de Dona Aldeniza e seu Haroldo? E aí, de que forma? Agora a família pode contar com o quê? Com uma renda fixa. Né? Antes eles não tinham isso, agora eles já têm. É correto afirmar que a venda das bonecas de pano da Dona Aldeniza ajuda a divulgar a história dos quilombolas? Com certeza, gente. Olha só, porque ele vai contar essa história. Porque a história dos quilombolas é contada por meio dessas bonecas, que é produzida pela própria comunidade. E agora você vai circular o nome das peças artesanais que são confeccionadas na comunidade quilombola, que fala na reportagem. Quais são? O fuxico, o bordado, as bonecas, o traçado de palha. Tem mais alguma? Não. E agora nós vamos falar da nossa Teresina. Parabéns, Teresina, pelos seus 168 anos, que foi comemorado no dia 16 de agosto, não é isso? Olha aí nossa cidade linda, que imagem bonita. Olha só. Esse textozinho que a tia está passando aqui, gente, vocês têm ele na atividade complementar, tá bom? Aqui a tia vai falar um pouco da história de Teresina e a atividade vai também estar na atividade complementar. Vamos conhecer um pouco a origem da nossa cidade. Fique bastante atento e faça a leitura do texto. Parabéns, Teresina, pelos seus 168 anos. Teresina, 16 de agosto. Olha a origem. A origem de Teresina ela é ligada diretamente ao rio Poti. Às margens desse rio havia o quê? Um povoado, que depois seriam levado à condição de vila, a Vila do Poti. O bairro Poti Velho é um dos bairros mais antigos aqui da nossa Teresina, viu, gente? Olha aí, mais uma imagem aí da nossa Teresina. Que imagem linda. Próximo. Essencialmente formada por pescadores e pequenos comerciantes, era cortada por uma estrada que ligava, Oeiras, então capital da capitania do Piauí. Oeiras começou a ser a capital. Antes de Teresina era Oeiras, que era a capital do
Piauí. A Parnaíba, um dos maiores e prósperos centros do estado. Então, assim, nós somos capital hoje, né? Mas nem sempre fomos a capital do Piauí. Antes era Oeiras. Olha aí mais um ponto aí turístico da nossa Teresina. Alguém conhece aí? Onde tem lá o Cabeça de Cuia. É o encontro dos rios, o rio Parnaíba com o rio Puti. No nosso hino de Teresina, ele fala dos rios que se abraçam, que no caso seria o Parnaíba e o rio Puti. Olha, uma das primeiras construções, eu acredito que esteja até em algum local aí de vocês fazendo essa pergunta. Uma das primeiras construções aqui de Teresina, gente, foi a igreja Nossa Senhora do Amparo, localizada na região norte da capital, o que mostra a verdadeira devoção religiosa do povo da antiga vila, do Poti, no caso, né? A cidade já nasceu, ou seja, foi fundada em 1822. Eu lembro que eu já pesquisei e ouvi dizer que a Teresina ela foi uma cidade planejada. Ou seja, ela já foi planejada no sentido de ela se tornar a capital do nosso Piauí. E aí teve todo o planejamento. Antigamente, ela era conhecida como Cidade Verde. Hoje não mais, ela não tem mais esse título. Mas antigamente ela tinha esse título por quê? Porque tinha muitas árvores aqui. Não significa dizer que hoje não tenha, mas são bem menos. Como ela foi uma cidade planejada, tinha todo esse planejamento das casas, dos comércios. Hoje em dia, como todo mundo construindo uma casa por cima da outra, enfim, esse planejamento já nem existe mais, né? Cada um pegou o seu pedaço e foi construindo, e foram derrubando as árvores, justamente para fazer essas construções. Então, ela não tem mais esse título. Ela não é mais conhecida como uma cidade verde, tá bom? Esse título aí já foi para outro. A cidade, já falei isso aqui. Qual era o objetivo dela? Olha o que eu tinha falado para vocês. Ela foi planejada já para se tornar a capital do nosso estado, que é o Piauí. Certo? Então, ela foi planejada para isso. Por isso que diz aqui, ó, ela nasceu, ela foi fundada. Ela não foi de uma vez, de qualquer jeito. Ela foi planejada para isso, para se tornar a nossa capital. Capital do nosso Piauí. E aí nós vamos ver alguns pontos turísticos. Aqui em Teresina nós temos vários pontos turísticos, mas tem uns bem conhecidos, que pessoas quando vêm de outros locais querem visitar. Deixa eu botar alguns aqui bem mais conhecidos, tem vários outros, tá? Vocês podem estar pesquisando também. Eu acredito que na atividade que vai para casa, ele pede que você escreva, dê nomes a alguns pontos turísticos. Quem conhece esse aqui? Fica lá no centro de Teresina. Ele é muito famoso, bem antigo também. Olha só. É o troca-troca, que as pessoas vendem, como o próprio nome diz, elas trocam coisas aqui. Quando ele fala troca-troca, porque às vezes a pessoa tem uma coisa para trocar por outra, mas às vezes também vende, né, e compra também, não só troca. Outro que eu já mostrei, olha aí o famoso, o Encontro dos Rios. Quem conhece o Encontro dos Rios? Que é bem famoso. Lá no Puti, né? Também, quem tiver a oportunidade, quem não conhece, eu acredito que vocês conhecem. Lá é bem lindo. No momento, eu acho que não está tendo visitas, né, devido ao período. Mas é um local bem bonito, um ponto turístico também, bem visitado quando pode. E aí nós vamos para o próximo. Quem conhece? A nossa ponte estaiada. Tenho certeza que vocês já passaram por ela, ou não? Próximo. Mais um aí, ó, o nosso Teatro 4 de Setembro, também muito visitado, um ponto turístico também muito conhecido. E agora nós vamos para o nosso vídeo da nossa música, do nosso hino de Teresina. Bora lá, a tia vai colocar aqui. Bora lá, para o nosso hino. Quem souber canta, né, aí de casa. É o coral de vozes. Ao sol que doura a pele a tua.
Verde que te quero, verde, verde que te quero, glória, verde que te quero, altiva, com um grito de vitória. Verde que te quero, glória, verde que te quero, altiva, com um grito de vitória. Teresa eternizada, Teresina. Verde que te quero, glória, verde que te quero, altiva, com de vitória. Teresina vendo um raio de sol, manhã de coração, São Dionísio, Da gente simples, humilde dos humildes do Brasil. Olha só que legal. Aqui é o hino, a letra, né? Olha só, risonha entre dois rios que te abraçam, rebrilhas sobre o sol do Equador, és terra promissora onde se lançam sementes de um porvir pleno de amor. Quem são os dois rios que a tia falou? O rio Parnaíba e o rio Poti. Do verde exuberante que tiveste, como eu falei para vocês, que Teresina ela já foi considerada. Hoje não mais, tá, gente? Ao sol que doura a pele a tua gente. Teresina é bastante quente. Mas ela nem sempre foi tão quente assim. Como antigamente ela tinha bastante árvore, o sol era menos. Não é nem menos, na verdade. Não é nem essa palavra que eu queria usar. Não é menos, mas ele era menos intenso. Tá? Refúgios cristalina em chão agreste. Lírio orvalhado, resplandente. Olha o refrão. Verde que te quero verde, verde que te quero glória, verde que te quero altiva, como um grito de vitória. Refrão. O refrão, gente, ele vai se repetir ao longo da música. Nós vimos isso aqui até em redação, que tem as cantigas, né? Nós falamos de músicas. Então, o refrão ele vai se repetir por vários. Então, onde tem o nome assim, refrão, é isso aqui que tem que ser lido. Cantado, no caso, né? O nome da rainha altiva e nobre realça a facerice nordestina. Na graça jovial que te recobre, Teresa eternizada, Teresina. Foi em homenagem a Teresa Cristina, por isso que nossa capital recebeu esse nome de Teresina. Cidade generosa, tez morena. Olha como é o nosso povo, como é que ele distingue o nosso povo. Um povo honrado, alegre, acolhedor. A vida no teu seio é mais amena, na doce calidez do teu amor. Aí ele bota aqui, refrão. É o verde que te quero, verde, verde que te quero, glória, verde que te quero, altiva, com um grito de vitória. Só a parte que a tia sabe decorado.
Teresina, eterno raio de sol, manhã de claro azul do céu de anil, és fruto do labor da gente simples, humilde entre os humildes do Brasil. Observe que ele sempre está focando a questão do sol, a questão do verde, embora eu já tenha falado para vocês em relação ao verde, mas o sol também, né? Nossa Teresina aqui é bem acolhedora mesmo. As pessoas que vivem aqui, como ele diz, é um povo honrado, é um povo alegre e acolhedor, recebe muito bem aos que vêm de fora. E aí, essa imagem linda, né, da nossa Teresina, isso aqui é lá no parque, lá da Puticabana, onde tem essa imagem aqui, ó, T de Teresina, amo, né? Então, assim, a Teresina é mais para a gente parabenizar, esse assunto foi mais para a gente parabenizar a Teresina pelos 168 anos, sabermos que ela foi, sim, uma cidade planejada, é uma cidade que já cresceu muito. Então, já cresceu tanto que dentro dos bairros que nós temos em Teresina, nós já temos uma cidade dentro desses bairros, né? De tão grande, de tão extensa que ela está. Que ela não é mais aquela cidade que começou ali bem planejada, não, ela já se estendeu. E aí muitas pessoas vêm para cá, se sentem sim acolhidos, acolhido porque somos um povo alegre e acolhedor. Mais uma vez, parabéns para a nossa cidade. E vocês têm atividade, não no livro, está anexada, tá, gente, na agenda de vocês, como eu falei para vocês, ou imprime, quem puder, claro. Quem não puder, pode só ler os questionamentos que está feito lá e responder no caderno, que na nossa próxima aula a tia vai fazer a correção, tá bom? Um beijo bem grande, isso é tudo. Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!